Muito bem, meus irmãos, muita gratidão a cada um de vocês que está aqui nesta tarde para nós estudarmos a respeito de criação de filhos, como educar os nossos filhos. O tema que nós escolhemos foi Filhos como flechas, preparando-os para o alvo. Nós vamos basicamente começar com palestra mesmo, nós viemos aqui para isso, então nós vamos fazer isso, nós vamos pedir a graça de Deus em oração, e depois já entraremos no nosso estudo da palavra de Deus a respeito de criação de filhos. Oremos, portanto. Santo e eterno Deus, nós te louvamos, Pai, te louvamos porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor é o nosso Pai adotivo. Te louvamos porque o Senhor resolveu nos tornar seus filhos. O Senhor não tinha nenhuma obrigação de fazê-lo, mas o Senhor o fez. E como um Pai perfeito que o Senhor é o perfeito modelo de paternidade para nós. O Senhor é aquele a quem nós devemos imitar se queremos ser bons pais. O Senhor é aquele a quem nós devemos prestar atenção. Como é que o Senhor faz quando os teus filhos desobedecem? Como é que o Senhor faz quando os teus filhos acertam? Como é que o Senhor faz quando os teus filhos estão entristecidos? Pai, nós queremos imitar a tua paternidade, porque o Senhor é o modelo de pai. O Senhor é o Pai perfeito. E nós queremos crescer na nossa paternidade e maternidade ao olhar como o Senhor faz e ao aprender com o Senhor. Assim, ó Pai, derrama graça sobre nós, derrama um tempo extremamente produtivo sobre nós, que nós aprendamos com a tua palavra perfeita, maravilhosa, transformadora, que nós aprendamos com ela a crescer em nossa paternidade. Assim, ó Deus, derrama sobre nós o teu Espírito, para que tenhamos um tempo útil e que ao mesmo tempo glorifique o Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Filhos como flechas, preparando-os para o alvo. É claro, irmãos, que esse estudo foi baseado, o título desse estudo foi baseado no texto do Salmo 127. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão, ou seja, o galardão do Senhor. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Essa, na tradução Nova Almeida atualizada, na antiga dizia, não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos à porta. O que esse texto está dizendo? Em que sentido os nossos filhos são como flechas? Afinal, o que é uma flecha? Para que serve uma flecha? A maioria de nós nunca atirou com uma flecha. A gente não usa arco e flecha na nossa época. Então, às vezes, fica meio... O que o texto quer dizer? O texto está falando a respeito de direção, os nossos filhos têm que ser afiados na ponta, os nossos filhos têm que ser... O que o texto está falando exatamente? Principal regra de interpretação da Bíblia é: a Bíblia é a melhor intérprete da Bíblia, ok? Essa é a grande regra de interpretação. E usando essa regra nesse texto, nós temos, por exemplo, o Salmo 120, que é um salmo que fica bem perto do 127, evidentemente. Olha que interessante, irmãos, olha que interessante, porque ele também usa a metáfora da flecha. Também usa a metáfora da flecha. E para que ele usa a metáfora da flecha? Na minha angústia clamo ao Senhor e Ele me ouve. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganadora. O que lhe será dado ou o que lhe será acrescentado, ó língua enganadora? Flechas afiadas de guerreiro e brasas vivas de zimbro.
Ou seja, aqui no Salmo 120, o que é que são as flechas? A língua. Olha que coisa curiosa. A língua enganadora é como uma flecha, é como uma seta aguda de zimbro. É uma arma afiada que mata pessoas, que destrói pessoas. Será que esse texto, estando tão próximo do Salmo 127, deveria em algum sentido ser usado como contexto para nós entendermos como os nossos filhos são flechas? Se fosse, qual seria a interpretação, irmãos? Se eu usar o Salmo 120, para eu entender a metáfora do Salmo 127, os meus filhos são flechas, eles devem ser flechas. Qual seria a interpretação disso? Que eu tenho que preparar os meus filhos para que eles tenham uma língua sábia. Não uma língua enganadora, evidentemente, mas se uma língua enganadora é uma flecha, uma língua sábia também pode ser uma flecha. Será que é disso que o Salmo está falando? Outra possibilidade está lá no Salmo de número, aliás, não é Salmo, é em... me ajuda aí, passe aí para o próximo slide, por favor. É Gênesis 49, 22, olha que interessante. Quando Jacó abençoa José, Jacó diz: José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus galhos se estendem sobre o muro. Os flecheiros lhe dão amargura. Atiram contra ele e o hostilizam. Ou seja, Jacó está profetizando que um dia o seu filho José sofreria o ataque de flechas, ok? Flecheiros o iriam atacar, o que também não é literal. José nunca foi atacado com arco e flecha. Como é que ele foi atacado? Pelos seus próprios irmãos, que o venderam, o maltrataram, o jogaram na cisterna. Então ele não está falando uma coisa literal, mas ele está usando essa metáfora, os flecheiros como aqueles que vão fazer o mal para José. Mas olha o que ele diz sobre José: o seu arco, porém, permanece firme. O que é um arco? O que você usa para atirar uma flecha. Então veja que interessante. Enquanto os inimigos de José o atacam com flechas, José se protegeria também com flechas. Então, nessa imagem de Gênesis 49, a flecha tem a ver com tanto ser atacado por inimigos, quanto se defender bem desses inimigos. Essa é a imagem aqui de Gênesis 49. Então, o filho de Jacó era como uma flecha. É isso que ele está falando. Mesma coisa do Salmo 127. José, o meu filho, embora os flecheiros o ataquem, o arco dele vai permanecer firme. Ou seja, os flecheiros não terão sucesso contra José. Porque enquanto os flecheiros tentam atacá-lo, ele é aquele que vai permanecer de pé no meio dessa guerra. Então, de novo, arco e flecha num contexto de guerra, um contexto de disputa. No Salmo, um contexto de guerra verbal, e aqui, aparentemente, um contexto já mais de guerra mesmo, guerra que destrói a pessoa. Agora, eu acho que o texto mais interessante, volta por favor, volta para Isaías. O texto mais interessante, eu nunca tinha encontrado esses textos, eu achei tão legal encontrar esses textos, mas esse talvez seja o mais interessante para a gente interpretar o que o Salmo está querendo dizer. Porque esse texto é Deus o Pai falando sobre Jesus Cristo. Ou seja, o Pai falando sobre o Filho. Primeira pessoa da Trindade falando sobre a segunda pessoa da Trindade. E Deus usa a metáfora de flecha para falar sobre Jesus. Olha só, que coisa interessante. Escutem, terras do mar, e vocês, povos de longe, prestem atenção. Aí Jesus é quem está falando aqui. O Senhor me chamou desde o meu nascimento. Desde o ventre da minha mãe fez menção do meu nome. Ele fez a minha boca, Jesus falando. Jesus antes de se encarnar, ok? Jesus como servo sofredor de Isaías. Ele fez a minha boca como uma espada aguda, e na sombra da sua mão me escondeu. Ele fez de mim uma flecha polida, e me guardou na sua aljava. Olha que coisa linda. O Filho, Jesus Cristo, Filho de Deus, falando: o meu Pai, o Senhor Deus Todo-Poderoso,
Ele fez de mim uma flecha. E em que sentido que Isaías está dizendo? Em que sentido que Jesus está falando que ele é uma flecha nas mãos do Pai? Guerra, até aqui nós vimos, flecha ou está num contexto de guerra mais literal ou num contexto de guerra mais verbal, certo? São essas duas coisas que a gente viu até aqui. Flecha normalmente é usado ou para um contexto de guerra literal ou um contexto de guerra verbal. Qual das duas que a gente tem aqui? Leiam bem o texto. Por favor. Oi? Verbal por quê? Verbal porque ele é o verbo, mas no texto tem alguma coisa? Fez a minha boca. Veja que é a boca dele que é uma espada. Lembra a imagem de Jesus Cristo lá no Apocalipse? Ele aparece e tem uma espada que sai da sua boca. Pois é, essas metáforas de guerra muitas vezes são utilizadas para a boca, para a boca. Então, moral da história, talvez, o que o Salmo 127 esteja dizendo quando ele diz: os nossos filhos são como flechas. Talvez o que o Salmo está dizendo é que nós temos que educar os nossos filhos de tal maneira que eles saibam falar a coisa certa na hora certa. Olha que interessante. E qual é a hora certa? Aqui a gente precisa lembrar de mais uma coisa que o Salmo diz. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre o seu galardão, como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade, ou seja, os filhos da velhice não funcionam tão bem nesse contexto que o Salmo está falando. Olha que coisa interessante. Ele está falando dos filhos da mocidade. Por quê? Então, como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Feliz, bem-aventurado é o que enche deles a sua aljava. Então é bom ter muito filho, bem novo, certo? Enquanto você é moço, é bom que você tenha muitos filhos. E aí o Salmo termina dizendo: você não será envergonhado quando você guerrear com os seus inimigos na porta. Que contexto era esse de porta da cidade? De novo a gente fica na dúvida, porque existem dois contextos. Porta da cidade no mundo antigo era o lugar onde aconteciam os julgamentos. Então talvez vocês se lembrem de quando Boaz vai finalmente casar-se com Ruth, mas tem um homem que tem o direito mais do que ele de casar-se com ela. Para onde ele vai para resolver esse problema legal? Para a porta da cidade. Então, porta da cidade é onde aconteciam as disputas judiciais. Então, talvez o Salmo esteja dizendo: um homem que teve muitos filhos na mocidade, quando ele precisar, talvez quando ele envelhecer, ou quando ele precisar e tiver uma disputa legal no portão da cidade, os filhos dele serão como flechas a ajudá-lo no meio dessa disputa verbal. Os filhos dele vão defendê-lo. Os filhos dele serão um bom exemplo para a sociedade ver que ele é um bom homem. Os filhos dele, de alguma forma, vão fazer diferença nessa disputa judicial. Interpretação número 1, totalmente possível. Interpretação número 2, que também é totalmente possível. O que mais acontecia na porta da cidade? Por que a cidade tinha porta, irmãos? Por causa de guerra. Por causa de guerra. A cidade tinha que ter porta porque era uma loucura. Não existia o conceito de nação. Existia, mas não era tão claro como hoje em dia. Então, as cidades eram todas muradas e tinham alguns portões. Então, o portão da cidade é a parte mais vulnerável da cidade, é onde normalmente os exércitos atacavam. Um homem cheio de filhos, ele vai ter um exército pessoal maior. Então, de novo, a gente continua com as mesmas duas possibilidades. Os filhos como flecha numa guerra literal, os filhos como flecha numa guerra verbal. De qualquer jeito, uma coisa a gente sabe: ter filhos na mocidade e ter muitos filhos na mocidade é uma grande bênção. É isso que o Salmo está dizendo, ok? Agora, expandindo um pouco a metáfora, aí sim a gente poderia
pensar em outras, volta por favor, a gente poderia pensar em outras possibilidades. Agora, aqui a gente já está fazendo alegoria, tá? Aqui já não é mais interpretação bíblica, até aqui foi interpretação bíblica. Até aqui foi interpretação bíblica. Os filhos são flechas no sentido de que, seja numa guerra literal, seja numa guerra verbal, no momento que o homem precisar, ele que teve filhos da mocidade virão e esses filhos vão ajudá-lo. Se ele preparou bem esses filhos, é claro. Porque se for um filho que dá vergonha, aí vai ser um problema na hora da disputa. Ok? Então isso foi interpretação. Agora, a imagem é tão boa que a gente pode fazer algumas outras aplicações dessa imagem, como, por exemplo, uma flecha, para ela atingir o alvo, ela precisa ser bem feita. Certo? Se for uma flecha torta, você acerta algum alvo com uma flecha torta? Não. Porque uma flecha torta, ela vai ter a tendência de não seguir na linha reta. Então você não vai atingir o alvo. A flecha protege e defende. Isso é a ideia do Salmo mesmo. A flecha protege, defende. Uma flecha ataca. Veja que flecha, os filhos não são como escudo, os filhos são como uma flecha. Então é tanto para ataque quanto para defesa. Okay? É uma bênção. Ter filhos, na verdade, ter vários filhos na mocidade é uma bênção para os momentos de necessidade. Uma flecha vai aonde você está mirando. Então tem uma ideia de propósito aí, ok? E lembrando, aqui eu estou expandindo um pouquinho a metáfora do Salmo. Tá? O Salmo não foi dado exatamente para isso, mas eu estou aproveitando a metáfora do Salmo e expandindo um pouco. Tá? Então, uma flecha, você quer chegar a uma coisa lá. Você quer manter a distância. Tem um urso lá longe. Eu não quero chegar perto do urso e nem quero que ele chegue perto de mim. A flecha é uma bênção. Certo? Porque a flecha vai atingir aquele alvo. E as flechas, elas têm a competência de chegar mais longe e mais rápido aonde a gente não chega. E eu acho que essas, embora não sejam as ideias originais do Salmo, são algumas aplicações interessantes pensando nos nossos filhos. Eles precisam ser muito bem feitos, muito bem cuidados, muito bem talhados. Lembra que a flecha dessa época é uma flecha feita de madeira. Então você tem que escolher um galho bom, você tem que talhá-lo muito bem, você tem que fazer a ponta muito direitinho, você tem que colocar um peso atrás, normalmente com pena, para que ela dê certo. Então, eles precisam ser muito bem feitos. Isso é verdade em relação à nossa educação. É verdade também que muitas vezes os nossos filhos vão chegar onde a gente está mirando. E o problema é que muitas vezes a nossa mira não está boa. Eles até chegam onde a gente está mirando, mas a gente achava que estava mirando em uma coisa e na verdade estava mirando em outra na prática. E é verdade algumas vezes que os nossos filhos conseguirão chegar mais longe do que nós. É esse nosso desejo, esse é o nosso anseio, que os nossos filhos cheguem mais longe do que nós. Mas a pergunta principal aqui para nós hoje é essa: como então nós devemos agir com relação aos nossos filhos para que eles sejam essas flechas? Para que eles atinjam o alvo? Para que eles sejam o arrimo que nós precisamos quando nós não mais tivermos forças? Todos vocês já viram a triste história do homem que envelhece e é abandonado pelos filhos. Às vezes é largado numa casa de repouso e nunca mais é visitado. Todos vocês já devem ter visto situações desse tipo. E muitas vezes por culpa do próprio homem, por culpa daquele pai que não foi um bom pai. E também por culpa dos filhos que estão desonrando o pai na sua velhice. Como é que a gente age para que os nossos filhos acabem como pessoas sábias e não como pessoas tolas? E é para isso, irmãos, então, que a gente vai estudar o livro de Provérbios, porque é em Provérbios que a gente tem muita instrução a respeito dessas coisas. E eu quero que vocês prestem muita atenção. É palavra de Deus, irmãos. É palavra de Deus, ok? Vocês podem brigar comigo, vocês podem brigar com com os meus achômetros, as minhas experiências, aquilo que eu falar baseado na minha experiência, você pode questionar à vontade. Agora, o que é Bíblia? O que é Bíblia a gente simplesmente aceita. O que é Bíblia, a gente diz sim, Senhor, Senhor Deus. E a gente aceita o que Ele nos
diz. E o que Deus fala sobre isso? Deus diz que os pais têm uma obrigação de disciplinar os seus filhos. Disciplinar os seus filhos. Então, algumas palavras aí, alguns versículos, Provérbios 13, 24. O que retém a vara, odeia o seu filho. O que retém a vara, odeia o seu filho. Mas o que ama o filho, cedo o disciplina. Ou este o disciplina desde cedo. Ou seja, se você nunca chegou com a vara no lugar fofinho, adequado para os seus filhos, você não ama os seus filhos. Não sou eu que estou dizendo. Não sou eu que estou dizendo. É o Senhor dos céus e da terra. É aquele que criou o ser humano. É Ele quem diz. Se você nunca usou a vara no teu filho, pode ser a havaiana? Pode. Pode ser a mão? Pode. Desde que seja no lugar fofinho adequado, não tem problema, ok? Pastor, vara na Bíblia não é um instrumento de medição, e portanto o que ele está falando é que o tamanho da disciplina é que tem que mudar e não o uso da vara literal. O problema é que, como instrumento de medição, não serve. Você não consegue interpretar esse versículo se você interpretar como instrumento de medição, ok? O que retém a trena, odeia o seu filho. Não faz sentido. Então não é um instrumento de medição, é um instrumento de disciplina. Como outros textos deixam muito claro em Provérbios. Então, se você ama o seu filho, você usa a vara para discipliná-lo. Desde cedo. Desde cedo. Não é depois de muito tempo. Não, desde cedo. Claro que com a força adequada, com o amor envolvido nessa situação, mas a vara é importante. Provérbios 19, 18 é um texto curioso porque ele tem um problema de tradução. Corrija o seu filho enquanto há esperança, mas não se exceda a ponto de matá-lo. Veja, esse texto deixa muito claro que a Bíblia está falando de disciplina física, certo? Não está falando de outra coisa, porque da bronca verbal não mata ninguém. Mas, literalmente, esse texto poderia ser traduzido da seguinte maneira. Discipline fisicamente o seu filho, pois existe esperança. E colocá-lo à morte não elevará a tua alma. Literalmente é isso que está no texto. É impressionante, né? O tanto que, às vezes, o texto é trabalhado pelos tradutores, né? Então, vamos lá. Discipline fisicamente o teu filho, pois existe esperança. E colocá-lo à morte, colocá-lo para morrer, não elevará a tua alma. Você fala assim, caramba, o que é isso? Alguém sugere aí alguma interpretação? Em que sentido um pai judeu poderia colocar o seu filho para morrer? No Antigo Testamento tinha a lei de Deus, né? Desobediente, Contumazmente rebelde. Existe uma lei no Antigo Testamento. Um filho contumazmente rebelde teria que ser levado pelo pai e pela mãe para os anciãos da cidade para ser morto. Isso é lei de Deus, viu, gente? Isso é lei de Deus. Do Antigo Testamento, lei civil do Estado de Israel, não é mais aplicável para nós, mas ela mostra um padrão de Deus. Então, um filho que os pais dissessem, não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Se meu filho é contumazmente rebelde, ele não tem jeito. Ele seria levado pelos pais, isso Deus escreveu, pelos pais aos anciãos da cidade, e os anciãos da cidade fariam um julgamento, e esse filho poderia ser morto. Eu acredito que é disso que esse provérbio está falando, ok? Vejam como nesse contexto faz sentido. Discipline fisicamente o teu filho, pois existe esperança, e colocá-lo para morrer não elevará a tua alma. Me parece que esse provérbio é um provérbio dizendo, não use a lei do filho contumazmente rebelde rápido demais. Continua disciplinando o teu filho. Porque você não vai ficar feliz se você usar a lei do filho contumazmente rebelde. Pesado, né? Isso é palavra de Deus. Isso é palavra de Deus. Imaginem
O que Deus vê quando Ele olha a fraqueza dos pais de hoje em dia? Porque na Bíblia de Deus, o que Deus está pressupondo é o inverso. Deus fala, não, calma lá. Matar o teu filho não adianta. Disciplina, existe esperança. Ainda existe esperança. Isso é Bíblia. Provérbios 22:4. Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. O que não é uma promessa, mas é um provérbio. É assim que normalmente acontece. Se você direcionar a criança desde cedo, a criança vai chegar onde tem que chegar. Provérbios 22:15. A estultícia. O que é estultícia, meus irmãos? Tolice! Tolice! A tolice! A tolice! Que é o extremo oposto de sabedoria no livro de Provérbios, ok? A tolice está ligada ao coração da criança. Veja, a gente nasce tolo. A gente nasce tolo. A gente nasce com tendência a fazer o contrário da verdade de Deus, porque sabedoria é fazer a vontade de Deus. Tolice, portanto, é fazer o contrário do que é a vontade de Deus. A gente nasce desse jeito, meus irmãos. Por mais lindinhos que sejam os nossos filhos, por mais fofinhos que eles sejam, eles são tolos. Eles nascem tolos. A estultícia nasce agarrada no coração deles. E o que afasta a estultícia do coração dos nossos filhos? A vara da disciplina. É o castigo físico. Não estamos fazendo uma apologia ao espancamento. Não estamos fazendo uma apologia ao abuso físico. Estamos fazendo uma apologia bíblica de que o castigo físico é vontade de Deus, é instrução do Senhor para as nossas vidas. Mas pastor, meu filho nunca precisou apanhar. Sempre fez o que eu quero. Na tua frente. Você está se deixando enganar. Ele nasceu tão tolo quanto todos os outros. E porque você não está dando a vara da disciplina, ele está continuando tolo. O instrumento para tirar a tolice dele não está sendo usado. Então ele vai crescer tolo. Talvez um tolo que sabe enganar muito bem. Talvez um tolo que sabe enganar muito bem. Mas essa é a verdade da palavra de Deus. Ninguém nasce sábio nesse sentido espiritual aqui. Próximo texto. Provérbios 23, 13 e 14. Não retires da criança a disciplina. Aí você fala assim, ok, mas é disciplina, pode ser verbal. Mas continua lendo. Pois se a fustigares com a vara, não morrerá. Criança não morre de você dar palmada no bumbum. Criança não morre de você usar a havaiana no bumbum. Criança não morre de você usar a varinha de marmelo. Criança não morre. Se você a fustigar com a vara, ela não morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Percebam, irmãos, que em certa medida, está colocando sobre os ombros dos pais, em certa medida, isso não é uma medida completa, ok? Mas é nos ingredientes que vão definir se aquela criança vai para o inferno ou não, está a disciplina ou a falta da disciplina. Nos vários ingredientes está a disciplina ou a falta da disciplina. Você vai fustigar a criança com a vara, ela não morrerá. Você vai fustigar com a vara e vai livrar a alma dela do inferno. A vara e a disciplina dão sabedoria. O que torna uma... Veja, a estultícia está ligada ao coração da criança. E agora vem esse provérbio e fala, a vara e a disciplina dão sabedoria. Mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar a sua mãe. Todos vocês já viram essa cena no mercado, não viram? A criança envergonhando a mãe, no shopping, na igreja. Todos vocês já viram, todos nós já vimos. O que é isso? É uma criança entregue a si mesma. É uma criança cujos pais não têm dado a ela disciplina.
não tem dado a ela vara, não tem dado a ela, como um amigo meu dizia, o educo necessário. Último texto dessa parte aqui. Corrija o teu filho e te dará descanso, dará delícias à tua alma. Veja que essa é a regra. A regra de Deus não quer dizer que não existam exceções. Existem filhos que foram bem educados e que acabam se desviando dos caminhos do Senhor, mas essa é a exceção. A regra é, corrija o teu filho. Use sabedoria. Use vara. Use disciplina. Use regras. E ele vai dar delícias à tua alma. Vai dar delícias à tua alma. O estudioso Daniel Berger, que é um estudioso das disciplinas de psicologia, psiquiatria e essas coisas, ele falando sobre Provérbios 13:1, ele diz: Provérbios declara explicitamente como os pais podem ensinar a sabedoria. Provérbios 13:1 declara: o filho sábio ouve a instrução do pai. Em hebraico, o texto diz literalmente: um filho sábio é a disciplina de um pai. Uau! Encontre um filho sábio. Sabe o que você está vendo? Você está vendo a disciplina do pai. É isso que o texto está dizendo. Encontre um filho sábio. Aquilo é o reflexo de um pai que o disciplina. Veja, irmãos, o Provérbios tem aí 25 vezes a palavra meu filho. 25 vezes. Imperativos, 84 imperativos no livro. O livro foi escrito como um pai que está escrevendo para o seu filho, ok? É isso que é o livro de Provérbios, um pai instruindo o seu filho. 84 imperativos. O livro fala de vara 9 vezes. O livro usa a palavra disciplina 10 vezes. Sabe o que isso mostra? Isso mostra que é difícil, irmãos. O trabalho de educar não é um trabalho simples, não é um trabalho fácil. Mas, pastor, eu já repeti 30 vezes para esse menino. E vai repetir mais 30. E depois mais 30. Educação acontece por meio de repetição. Agora, uma coisa que foi muito legal, que esse estudioso, Daniel Berger, falou esses tempos, essa semana ele esteve numa igreja batista lá em São Paulo e a gente foi assistir. E uma coisa muito legal que ele falou foi: se o teu filho não te ouve, não tem como ele te obedecer. Então, número 1, já levou ele no otorrino para saber se ele ouve? Isso é sério. Isso é sério. Teve uma vez que eu e a Ju estávamos num parque de águas, e aí a gente viu a Duda passando longe, assim, a gente chamando, e ela nem aí. Nem aí. Assim, isso é desobediência? Não, ela tem 7 de astigmatismo, 7. 5 de astigmatismo, e num parque de água ela não usa óculos. Não era desobediência, era dificuldade de enxergar. Então veja, você como pai, você como mãe, você já checou a saúde do teu filho? Saúde de verdade, não a saúde, essas coisas que estão inventando por aí com o nome de doença. Saúde mesmo, ele ouve bem, enxerga bem. Agora, na hora de dar instrução, se você dá uma instrução e o filho estiver jogando videogame, ele vai ouvir? Não. Se ele não fizer o que você mandou, ele não está nem sendo desobediente. Você não deu a ordem direito. Em Provérbios o tempo todo: filho meu, ouve. Está ouvindo, filho? Está ouvindo? Prestou atenção no papai? Está conversando comigo? Ok. Instrução. Tal. Se o filho não está interagindo com você, se o filho não está ouvindo, não tem como ele obedecer. E na nossa época, irmãos, de tudo muito rápido, eletrônico, e internet, e séries, e desenhos que são a loucura. Como os desenhos de hoje são malucos, não é? É tudo numa velocidade estrondosa. É para deixar a criança louca mesmo, né? É um negócio impressionante. Então, nessa época, a gente precisa tirar um pouco os nossos filhos dessas coisas, irmãos. A gente precisa desligar um pouco os eletrônicos.
para a gente conseguir interagir com eles. Se não houver olho no olho, se você não se certificar que o filho está te ouvindo, e para ele te ouvir os ruídos têm que diminuir, precisa acabar um pouco de ruído, ok? Se um deles está chorando, e você der uma instrução para o outro, nem sempre o outro vai conseguir decodificar o que você está falando, com esse barulho terrível que o mais novo está fazendo. Então você precisa prestar atenção nessas coisas. Seu filho precisa dessa instrução. Meu filho, 25 vezes. Vários imperativos, instruções claras. Ouve, várias vezes no texto. Ouve, escuta. Aliás, é o próximo slide. Olha só que coisa legal. Eu fiz uma pesquisa no livro de Provérbios, pesquisando as seguintes expressões: ouça, preste atenção, escute, não despreze, não se desvie e dê atenção. Essa foi a minha pesquisa, ok? Olha só que resultados interessantes. Meu filho, ouça o ensino de teu pai, não despreze a instrução da tua mãe. O que é isso? O que é isso? Isso é um pai chamando o filho, olho no olho. Meu filho. Não é um pai gritando. Não é uma mãe gritando. Isso daqui é uma conversa, onde, presta atenção, meu filho, ouve teu pai. Não despreza o que a tua mãe fala. Isso daqui é uma conversa, irmãos. Isso acontece dezenas de vezes em Provérbios. Meu filho, escute e aceite as minhas palavras, e os anos da sua vida se multiplicarão. Veja, aqui o pai, sabiamente, está mostrando a paga. Filho, vale a pena me ouvir, você não quer morrer cedo. Se você ouvir o papai, você vai viver mais, filho. Meu filho, escute as minhas palavras, preste atenção aos meus ensinamentos. Várias vezes esse pai chamando a atenção do filho. Esse pai quase pegando o rostinho do filho, virando e falando assim: meu filho, presta atenção. E aí então vem a instrução. Claro que cada uma dessas coisas é uma introdução a alguma instrução que vai ser dada no livro, ok? Isso é uma introdução. Filho, presta atenção. Presta atenção. Atenta no que teu pai está falando. Filho, você está prestando atenção na tua mãe? Então vem a instrução. Meu filho, dê atenção à minha sabedoria. Claro que a gente precisa ser sábio, né? Incline os ouvidos à minha inteligência. E agora, meu filho, escute o que eu digo. Não se desvie das palavras da minha boca. Agora, meu filho, escute o que eu digo e dê atenção às palavras da minha boca. Muito parecido, mas são versículos diferentes. 22, 17, preste atenção e ouça as palavras dos sábios, aplique o coração aos meus ensinamentos, escute o seu pai que o gerou e não despreze a sua mãe quando ela envelhecer. Próximo slide, por favor. Tem esse autor, esse cara é um especialista em Antigo Testamento, chama Bruce Waltke, ele é muito competente, um especialista em provérbios. Olha como ele comenta, só essa citação, irmãos, já valeu tudo que vocês pagaram para estar aqui hoje. O texto diz assim: a fim de se proteger os jovens da maldição divina, de serem lançados na cova profunda da meretriz, o educador deve discipliná-los com severidade, a fim de remover deles a sua estultícia inata. O que é estultícia inata? A tolice com a qual os nossos filhos vêm de fábrica. Precisa disciplinar com severidade, porque são lindos tolos, lindos tolinhos, lindas tolinhas, que Deus nos dá para tirar a tolice deles. Tua função principal como pai, tua função principal como mãe, é tirar a tolice inata dos seus filhos. Agora, se você acha que eles são super maravilhosos, super inteligentes, super crentes, super... A gente tem que entender que eles vêm super tolos. E o nosso dever, a nossa obrigação, a nossa função é tirar essa tolice. Por meio de repetição. Meu filho, meu filho, meu filho, meu filho. Por meio de imperativos.
Instruções claras, faça isso, faça isso, faça isso, faça isso. E quando necessário, por meio de vara. Percebam que tem muito mais conversa do que vara em Provérbios. Muito mais. Muito mais. Então, eu não estou dizendo para ter uma educação baseada na vara. Até porque isso não é necessário, irmãos. Porque quando a vara canta, os filhos aprendem que é melhor obedecer. Eles se tornam mais maleáveis, eles se tornam mais obedientes. Você precisa usar menos a vara à medida que você a usa. Aqui passou. Ok, eu estou lendo isso daqui, né? Ok. Os paralelos sintéticos apresentam a razão. Aquilo que Weber descreve como doutrina da estultícia original. E a vara como instrumento eficaz de disciplina. A estultícia, não a pureza, está ligada ao coração de um jovem. A estultícia, não a pureza. Ah, pastor, mas meu filho nasceu bom. Bom para quê? Você não conhece teu filho. E não conhece de Bíblia. Não conhece nada de Bíblia. Porque se você conhecer de Bíblia, você vai saber o que é a doutrina da depravação total, do pecado original. E aí então você vai se ligar que aquela criancinha que você tem nas mãos, que Deus te deu para você educá-la, ele é um pecadorzinho. Ele é um menininho ou uma menininha maus. Ele é um tolinho, uma tolinha. E eles precisam da nossa instrução para que eles cresçam em sabedoria. A vara da disciplina remove essa impureza, essa estultícia para longe. A insolência intratável do jovem, sua inclinação imoral para a preguiça, para a lascívia, para a ganância, se encontram intimamente ligadas à sua própria constituição. Olha só isso, irmãos. A criança nasce insolente. Meu filho não me obedece, isso não é transtorno, não. Isso é o jeito que você nasceu também. A gente nasce insolente, a gente nasce mal, a gente nasce desobediente, ou obedecendo só enquanto estão vendo. Todos nós nascemos assim. É assim que a gente vem de fábrica, a gente vem quebrado de fábrica, irmãos. Eles nascem, nós todos nascemos insolentes, inclinados para a imoralidade, para a preguiça, para a lascívia, para a ganância. Isso tudo se encontra intimamente ligado à nossa própria constituição. Mas a vara disciplinadora do Pai rompe as cadeias da estultícia e o liberta. Nós temos uma função primordial, irmãos. E isso é mais responsabilidade nossa do que das mães. Embora as mães serão, num certo sentido, as executadoras disso, em grande medida, e quando a coisa fica um pouco mais séria, então o pai tem que entrar no assunto se ele estiver fora de casa. Se ele estiver dentro de casa, é sempre responsabilidade dele, tá? Repito, se o pai está em casa, a responsabilidade é sempre dele, tá? Não que eu tenha sido um grande exemplo nisso. Deixei muita coisa sobre a minha esposa, que graças a Deus fez um trabalho maravilhoso. Mas é assim que funciona. O pai está em casa, a responsabilidade da educação é dele. O pai não está em casa, a responsabilidade da educação continua sendo dele, mas é a esposa quem executa. E quando ele chegar em casa, ele tem que saber o que aconteceu e se alguma coisa vai ter que vir para o Superior Tribunal Paternal. Ok? A responsabilidade primordial é do pai, é do homem. O Bruce Waltke continua falando. Uma vez que a estultícia incorre na maldição do Senhor, ou seja, estultícia resulta em inferno, resulta em maldição. Uma vez que a estultícia incorre na maldição do Senhor, este provérbio procura proteger os jovens da morte eterna, por meio da dor relativamente leve causada pelo pai. Isso é Bíblia, irmãos. Isso é Bíblia. Disciplina física não é para não doer. Disciplina física é para doer. Vai doer muito menos do que o inferno.
Não estou fazendo uma apologia ao espancamento. Havaiana no bumbum, varinha de marmelo no bumbum, palmadas no bumbum, e quando você não estiver com raiva. Tem momentos que você vai precisar esperar, não vai resolver na hora. Vai esperar você acalmar, para que então você resolva o problema depois. 10 minutos depois, não é 30 dias depois, não. Um pouquinho depois, você acalma, vai você para o centro, não seja você o tolo, seja você o sábio da situação, e uma vez que você esteja de posse da tua sabedoria, agora você vai disciplinar a criança, ok? Esse provérbio procura proteger os jovens da morte eterna por meio da dor relativamente leve causada pelo pai. Provérbios 20 e 30 pedia ferimentos com vergões para purificar a humanidade em geral. Alguém leia Provérbios 20 e 30 para mim, por favor. Provérbios 20 e 30. Os vergões das feridas purificam do mal, e os açoites limpam o mais íntimo do corpo. Isso daí ele está falando, isso é um princípio geral. Princípio geral. Os vergões da ferida purificam do mal. Provérbios 22:15, por favor. Isso, é aquele que nós já lemos. A tolice está ligada ao coração da criança, a vara da disciplina a afastará dela. Eu queria um provérbio, mas eu não estou lembrando, que ele fala que o tolo merece a vara. Não o filho tolo só, mas o tolo em geral. Se alguém encontrar, me diga, por favor. Terminando a leitura aqui do Bruce Waltke. O ferimento físico cura a corrupção moral interior. O ferimento físico cura a corrupção interior. Enquanto a maioria dos provérbios pede que o jovem tenha ouvidos abertos, a educação moral pede castigo físico acompanhado de repreensão energética por atos maldosos. O pai não deve subestimar a dificuldade de sua tarefa, pois luta contra uma perversidade inata e obstinada. Deve destituir e também Aqui eu estou cego, não estou conseguindo. Deve destruir e também edificar, erradicar e implantar. Em que sentido o pai destrói? Destrói a tolice, por meio da vara. E também edifica por meio da instrução. Destrói a tolice por meio do castigo físico. E edifica por meio das instruções claras. Filho, ouve o papai, por meio de regras, por meio de instrução, por meio de amor, por meio de convivência. Irmãos, Salomão fala... Quando eu era pequenino, tenro e único diante da minha mãe. Você tem momentos em Provérbios que são momentos de carinho entre Salomão e o seu pai, Salomão e sua mãe. Então a gente não está falando num contexto de um pai troglodita que só bate na criança, não é disso que a gente está falando. A gente está falando de um contexto de amor, um contexto de meu filho, um contexto de atenção, um contexto de cuidado, contexto de carinho, contexto de contato físico, que também por vezes vai implicar num contato físico doloroso. Sem isso, não há educação. Pois não, irmã? Obrigado, linda. Qual que é? Leia bem alto, por favor. Provérbios 26:3, para ficar na gravação registrado. O açoite é para o cavalo, e para o jumento, e a vara para as costas dos touros. Rapaz, cavalo, jumento e tolo. O problema é que diz que os nossos filhos nascem tolos. E aí? Então vejam, como é que você doma, como é que você amansa um animal chucro? É com vara, em que pese todos os direitos dos animais ultimamente, não é? Que é uma outra chatice enorme. Vamos lá, pode passar por favor, meu irmão. De novo, Daniel Berger. O conceito bíblico de disciplina é muito diferente das ideias seculares de behaviorismo e punição.
A Bíblia enfatiza que a disciplina correta leva uma pessoa de uma condição atual para uma meta estabelecida. É o esforço dos pais para estabelecer um caminho claro que seu filho possa aceitar como o caminho que ele deve seguir. Mais especificamente, a condição natural, ponto de partida de todas as crianças é a tolice. E todas as crianças precisam ser direcionadas para a sabedoria, a santidade de Deus. Então, todo filho nasce no ponto de partida da tolice. E nós, os pais, é quem temos a obrigação de estabelecer, ok, meu filho nasceu tolo. Eles nascem tolos de jeitos diferentes, mas todos eles nascem tolos. Como é que eu vou aproveitar esses 18 anos de influência que eu tenho sobre eles, para que, quando chegar a hora deles irem para a universidade, deles irem para o mundo, deles irem para o mercado de trabalho, deles irem para a vida, o que eu vou fazer nesses 18 anos para que ele saia da tolice e chegue no ponto da sabedoria? Sabedoria de Deus, santidade, intimidade com Deus, comunhão com o Senhor. Dieta para comer saudável não ajuda nisso, embora tenha a sua utilidade, alguma utilidade para a saúde. Embora eu acho que a hora certa de comer doce é quando é criança. Mas posso estar errado, não é? Eu devo estar errado, aliás. Não existia, ok. Mas depois se tiver diabetes, aí não adianta mais, não é? Aproveita enquanto é cedo. Aqui digo eu, não o Senhor, ok? Aqui digo eu, não o Senhor. Deixa eu deixar claro aqui. Aqui estão dois aspectos para a criação de filhos. Expor a verdadeira natureza da criança. Reprovar, corrigir, advertir. 2, ensinar. Estabelecer o objetivo da mudança, ensinar e instruir. A criança nasce tola, ponto A, e eu quero levá-la ao ponto B, o ponto da sabedoria, o ponto da comunhão com Deus. O que eu tenho que fazer até lá? Você precisa ter esse plano. Se você não tem esse plano, irmãos, isso é muito mais importante do que o plano para a saúde financeira da tua família, o seu plano de carreira, o plano de sei lá o quê. Isso é o plano para a vida dos nossos filhos. Você tem um plano para a vida dos seus filhos. Em outro lugar, Daniel Berger diz: disciplina bíblica não é castigo, é reconhecer a natureza naturalmente tola, natureza naturalmente é de propósito, natureza naturalmente tola da criança, e estabelecer o caminho e a meta que Deus pretendia que a criança seguisse em direção à sabedoria, através de um relacionamento interpessoal de amor. A disciplina parental bíblica sempre pretende fazer todos tornarem-se discípulos. Não é isso que a gente quer? Que à medida que os anos passam, a gente veja aquela criança crescendo em semelhança a Jesus, crescendo em sabedoria, crescendo em comunhão com Deus, crescendo em santidade. É isso que a gente quer, irmãos. O ponto B é o caminho da santidade, é o caminho da comunhão com Deus. E é lá que a gente quer que os nossos filhos cheguem. A administração da vara de correção, ou bater, não a vara de punição ou ira, vara de correção. É uma tentativa de chamar a atenção da criança e estabelecê-la e reestabelecê-la de volta ao caminho em direção à meta estabelecida. Então veja, você tem uma meta para aquela criança. E não é que ele seja bem-sucedido profissionalmente, não é que ele fale inglês, não é que ele seja rico, não é que ele seja ótimo de relacionamento. Não, a meta que você deve ter para a criança, acima de qualquer outra meta secundária, terciária, é que ele seja crente, que ele seja santo. Então, você vai caminhar nessa direção. Quando houverem desvios, você precisa trazer de volta para o caminho. Filho, esse aí não é o caminho, a sua meta está aqui, ó, esse é o caminho. E quando houverem desvios mais rebeldes, mais contumazes, mais duros, mais repetitivos, então essa volta tem que ser com um pouquinho mais de força. É aí que então entra em ação a vara. A vara da correção é apenas um aspecto da disciplina, no entanto. Deus disciplina todos aqueles a quem ama.
Tem gente que se acha mais amoroso do que Deus. Ah, eu não consigo bater no meu filho. Pois é. Você vai apanhar de Deus então. Porque você, como filho de Deus, não está sendo obediente a Ele. Irmãos, Deus disciplina. Dói quando Deus disciplina? Dói. Deus não finge que está disciplinando, não. Deus não finge que está disciplinando. Deus, quando disciplina, Ele disciplina para valer. E Ele faz isso com seus filhos amados. A gente não é melhor pai do que Deus, irmãos. Se Deus disciplina fisicamente, e Ele o faz, por que nós não o fazemos? A verdadeira disciplina bíblica deu um salto aí, modelada segundo a disciplina de Deus. Sempre enfatiza permanecer no caminho em direção ao inestimável objetivo de Cristo, sabedoria, em vez de focar na retribuição por ações erradas. Ou seja, ao disciplinar o seu filho, tem que ficar claro nessa disciplina que o que está acontecendo ali não é uma mera punição pelo erro, embora também o seja. Mas o que está acontecendo ali é um retorno ao caminho correto. Ok? É um retorno, esse aqui é o caminho. E você se afastou X vezes do caminho e por isso agora você vai ser disciplinado fisicamente. Esse daqui é o caminho. E dessa vez você andou, assim, muito contrário ao caminho. Você não deu uma desviadinha. Você foi para o lado oposto. Você foi totalmente para o outro lado. Então isso merece uma disciplina física. Mais um pouquinho deste autor. Obrigado. As verdadeiras mudanças do coração, no entanto, são responsabilidade do Espírito Santo. As verdadeiras mudanças do coração, porém, são responsabilidade do Espírito Santo, à medida em que ele opera através da palavra de Deus na vida de uma pessoa. Gálatas 5 é uma ilustração de como caminhar com o Espírito de Deus, permitindo que as pessoas produzam um comportamento semelhante a Cristo, honra a Deus, em vez de viver de acordo com o coração naturalmente tolo ou carnal. O que ele está dizendo aqui, meus irmãos, é que nós temos uma tarefa educadora, uma tarefa de estabelecer metas, de estabelecer o alvo, de estabelecer como que a gente vai fazer, como que a gente vai agir para que a criança chegue naquele alvo. Nós temos obrigação de educar, de falar, de repetir 1000 vezes, de chamar a atenção do filho para que ele ouça, de dar as instruções claras. Nós temos muitas obrigações como pais. Mas a transformação do coração, só Deus faz. A vara é um dos instrumentos que ele usa. Mas só Deus, por meio da sua palavra e do seu Espírito, transforma um coração. E o que a gente quer no final das contas é isso. É que os nossos filhos sejam crentes, cheios do Espírito, transformados pela graça do Senhor nosso Deus. Esse livro do Daniel Berger é sobre TDAH. E não é o nosso assunto hoje. Eu estou focando aí na parte de educação de filhos. Mas uma coisa interessante que ele falou nesses dias que a gente estava ouvindo, nesse dia que a gente foi que domínio próprio, que é o grande problema da criança com TDAH, domínio próprio. Como que a Bíblia define falta de domínio próprio é o quê? Vamos do outro lado. Presença de domínio próprio é o quê? Fruto do Espírito Santo de Deus. Portanto, falta de domínio próprio é pecado. Não é doença. Não é transtorno. Pecado. Agora veja. Domínio próprio em quê, né? Domínio próprio em quê? Tem coisas que às vezes a gente exige dos nossos filhos que não são uma questão moral. Não são uma questão moral. O que é certo e o que é errado é definido na palavra, meus irmãos. É a palavra quem define certo e errado. E esse deve ser o nosso padrão de certo e errado também. Mais um pouquinho ainda com este bom autor. Provérbios oferecem não apenas verdades práticas para o lar, mas também resultados desejáveis e esperança para as crianças que recebem
retêm e vivem de acordo com a sabedoria de Deus. As crianças que adotam um ensino sábio podem encontrar esperança na promessa de uma vida boa, longa e pacífica. No entanto, o motivo principal que deve levar os pais ou filhos a buscarem e manterem a sabedoria de Deus é o desejo de um relacionamento íntimo de aliança com Deus. Afinal das contas, a gente não quer um filho que se destaque na sociedade porque ele sabe falar na hora certa, a coisa certa. A gente quer um filho que tenha comunhão com Deus, um filho que seja santo. Esse é o nosso objetivo. Filho crente, uma filha crente. Agora, avalie. Você dá mais importância para quando seu filho vai mal na escola ou para quando seu filho não vai bem na igreja? O que tem mais peso para você? O que tem mais peso para você? O fato do seu filho não fazer devocional ou o fato dele não estudar para a prova? O que tem mais peso para você na prática? Na prática, na vida real. O que você exige mais do seu filho? Você exige mais que ele tenha amizade profunda com os amigos dele da igreja ou que ele tenha amizade fora? O que nós estamos... Porque no final das contas, irmãos, nós vamos passar os nossos valores para os nossos filhos, ok? Nós vamos passar os nossos valores para os nossos filhos. Os nossos filhos serão, em um certo tanto, uma reprodução dos nossos valores. Não dos valores que a gente diz que tem, dos valores que a gente tem de fato, na prática. Eu quero mostrar agora, 2 slides para frente, por favor. Mais um. Ok. Provérbios, então, tem instruções práticas e claras. Que horas são? Ok. Provérbios tem instruções claras e práticas. Eu não vou falar tudo isso aqui, né? A gente não vai estudar os textos. Mas lá em 1, 8 e 9, a utilidade do ensino do pai e da mãe. 1, 10 a 19, instrução sobre amizades e ganância. 2, 1 a 22, como que vale a pena receber uma boa instrução? Ela te dá sabedoria no coração, te livra das más companhias e te livra das más mulheres. Capítulo 3, instruções práticas e as bênçãos decorrentes dessas instruções. Capítulo 3, 11 e 12, aguente firme quando Deus te disciplinar. 3, 12 a 20, a utilidade da sabedoria e do conhecimento. Eu vou mandar esse material para vocês, viu? Esse material eu vou mandar para vocês em PDF. Os frutos da sabedoria e do conhecimento, 3, 21 a 24. 25 a 35, diversas instruções práticas. 4, andando pelo caminho dos justos, o caminho da sabedoria. 4, 20 a 27, filho, sobre tudo, mais do que tudo, mais importante, guarda o teu coração. 5, filho, cuidado com mulher adúltera. Cuidado com as mulheres que querem vidas preciosas e querem derrubar pessoas de bem. Filho, foge de ser fiador. Não aceite ser fiador. Filho, preguiçoso quebra a cara. Preguiçoso se dá mal na vida. Advertência contra o homem de Belial. Cuidado com certas amizades. Tem amigo que não é para ser amigo. Tem gente que não é para ser seu amigo. É gente má. É gente ruim. E você não faça amizade com eles. Fuja mesmo da mulher adúltera. Fuja correndo da mulher adúltera. Tem várias vezes essa instrução, por isso que eu estou repetindo, porque é uma repetição do livro. Diversas instruções para o filho. Filho, preze a sabedoria. Filho, tema ao Senhor. Ou seja, esse pai, ele gasta tempo falando sobre os mais diversos aspectos da vida. Esse é meu ponto. Ele fala sobre namoro, ele fala sobre dinheiro, ele fala sobre preguiça, ele fala sobre vida profissional, ele fala sobre relacionamento com outras pessoas, ele fala sobre ser fiador, ele fala sobre o respeito que o filho deve à mãe, ele fala sobre o dever que o filho tem de prestar atenção na sabedoria do pai, e ele fala os vários bens, as várias vantagens que o filho vai ter quando ouvir tudo isso. Não é uma instrução, faz isso que eu estou mandando. Não é isso só que está no livro. No livro você tem, não, filho, faz isso porque você vai se dar bem. Faz isso porque senão você vai quebrar a cara. Faz isso porque senão você vai trazer muito sofrimento para a tua vida.
faz isso porque essa é a vontade de Deus. Você tem um cuidado bastante desenvolvido no livro a respeito de como educar crianças. Por que eu vou mandar isso aí para vocês? Porque eu quero que vocês leiam, ok? Eu quero que vocês peguem o slide e vejam cada um desses tópicos. Como é que o pai sábio de Provérbios ensina sobre namoro? Como é que o pai sábio de Provérbios ensina sobre dinheiro? Como é que os pais sábios de Provérbios... Então eu quero que vocês gastem um tempo, vocês, o casal, gaste um tempo pensando nessas coisas para a vida de vocês e como então vocês vão fazer um currículo para a educação dos filhos. Porque é isso, irmãos. Afinal das contas, a gente tem que saber onde ser um currículo. Ok, se minha meta é chegar lá, qual é o currículo? O que eu tenho que ensinar até os 3 anos, até os 5 anos, até os 8 anos, até os 10 anos? A gente precisa levar muito a sério, irmãos, a educação dos nossos filhos. A gente precisa levar a sério essas coisas. Algumas aplicações. Chame a atenção do teu filho. E chame a atenção aqui, eu não estou dizendo dar bronca. Eu estou falando literalmente. Chame a atenção dos teus filhos. Garanta que eles estão te ouvindo quando você está falando com eles. É isso que eu estou falando. De chamar a atenção. Não é o da bronca. Não. Garanta que teu filho está prestando atenção no que você está falando. Ok? Mas garanta mesmo. Se precisar de usar um pouquinho de força para que isso aconteça, garanta que ele está prestando atenção no que você está falando. Mas pastor, uma vez eu bati no meu filho ficou pior. É lógico, ele não é bobo. Ele não quer que aquilo aconteça nunca mais. É claro que ele vai ficar pior, ele vai te testar. E vamos ver quem é mais forte. Vamos ver quem vai desistir primeiro. Gente, eles são caídos, eles são pecadorzinhos. E pecadorzinhos inteligentes. Eles vão tentar manipular você, é lógico. Então você precisa pegar firme. Ok? Você precisa pegar firme. Não seja legalista na sua educação. Veja, regra que não é de Deus, preste muita atenção nessas regras. Não estou dizendo que não exista nenhuma regra apropriada que não seja de Deus. Não, existem algumas. Mas cuidado para não ir além do que Deus está exigindo. Ok? Então o que é das Escrituras é fundamental. Por exemplo, Deus exige 10 na prova? Deus exige 10? Não. Deus exige 9? Deus se satisfaz com 6? Dá para ser na média? Veja, eu não tenho uma resposta pronta para essa pergunta. Até porque ela depende da criança. Depende da criança. Tem criança que 7 a 10. E não é pecado, meus irmãos. É pecado ser mais... Eu sou mais lento, muito mais lento do que a Ju, no meu processo de pensamento. Ela é muito mais rápida do que eu. O processo de pensamento dela dá de 10 a 0 no meu. Eu estou em pecado porque eu sou mais burrinho? Não. Tem que ser um burrinho santo. A questão é a santidade, irmãos. Deus não exige performance avançadíssima de ninguém. Deus exige santidade. Então a questão é, o que você exige mais? Quando é que você fica bravo com seus filhos? É por causa de uma questão de Deus? Ou é por causa de um legalismo teu? É porque você ficou mal na fita? Isso acontece demais, hein? Isso acontece demais. A gente fica muito bravo quando a gente saiu envergonhado numa situação por causa dos nossos filhos. Mas às vezes esse é um pecado muito mais leve do filho, ou talvez nem foi um pecado. Por exemplo, derrubar alguma coisa é pecado? Quebrar alguma coisa dentro de casa é pecado? Depende. Se estava jogando bola pela 1000ª vez, é pecado. Mas, irmãos, se foi um acidente, você não devia nem ficar bravo. Não é pecado. Você já quebrou coisas. Então, para que destruir a criança porque ela derrubou um negócio? Isso é legalismo. São as suas regras, são as suas leis, são as coisas que você quer que a criança performe. Mas não é a vontade de Deus necessariamente. Tome cuidado com o seu legalismo.
Imite a lei de Deus. Na lei de Deus, existe aceitação antes de performance. Então Deus, Ele não exige obediência para que Ele nos ame. Deus nos ama, então Ele exige obediência. Mas o amor é o pressuposto. O amor é a primeira coisa. Ele já nos aceitou, Ele já nos ama, Ele já nos salva, Ele já tem um relacionamento íntimo com a gente. E agora, porque Ele nos ama tanto, Ele vai fazer a gente ser o que Ele quer que a gente seja. Mas é baseado no amor. É porque Ele nos escolheu desde antes da fundação do mundo. É porque Ele nos ama com amor eterno. Então agora Ele vai nos disciplinar para a gente ser o que Ele quer que a gente seja. Deus exige duas coisas o tempo todo na Bíblia. Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. E a outra coisa que Deus exige em relação a si mesmo é temor. Tema o Senhor teu Deus. E veja, meus irmãos, os teus filhos têm que aprender em certa medida a temer você. Você precisa ser autoridade dentro de casa. Você precisa ser aquele que, se você chegar perto e o filho estava assistindo o que não deve, ele tem que travar. Ele tem que gelar. Porque a autoridade chegou. E ele estava em débito. E ele sabe que isso pode trazer consequências. Agora, toda vez que a gente merece, Deus nos dá uma surra? Não. Então teve vezes em casa que a Ju chegou para as crianças, a criança fez alguma coisa ruim, bem ruim. Algumas vezes e a gente bateu, a gente teve disciplina física, tudo isso foi normal. Alguns mais do que outros. Mas algumas vezes a criança estava em débito e estava merecendo punição, e a Ju ia e dava um presentinho, fazia alguma coisa, um bombom, alguma coisa. E falava assim, hoje a graça te alcançou. Porque Deus faz assim, não faz? É todo dia Ele dá aquilo que a gente merece? Não. Tantas vezes Ele não dá aquilo que a gente merece. A gente merecia taca, a gente merecia punição. E Deus vem e graciosamente nos abençoa, nos cuida, nos reafirma que nós somos filhos amados. E a gente precisa aprender a fazer isso, a ter essa dosagem correta entre disciplina e carinho amoroso, próximo, pegajoso, ok? A gente precisa aprender a fazer isso. Sem censura, qualquer assunto. Vocês viram que o autor de Provérbios, ele fala sobre tudo, né? Fala sobre tudo. E você precisa falar sobre tudo com seus filhos. É uma lástima o tanto que pais cristãos deixam o mundo formar a sexualidade dos seus filhos. Porque sexo é uma palavra proibida e um assunto proibido dentro de casa. Irmão, sexo é puro, sexo é santo. Sexo foi uma coisa que Deus inventou para a nossa alegria e para a procriação da raça humana e para a nossa santidade. Sexo é uma bênção, não é feio, não é sujo. Então a palavra não pode ser suja dentro da tua casa. A palavra não pode ser suja, o conceito não pode ser sujo. Esse é um conceito mundano, é o mundo que diz que é sujo. Você não pode ter esse conceito. Disciplina física quando necessário. E domínio próprio e sabedoria. Você precisa de domínio próprio e sabedoria. Se você não conhece os 10 mandamentos, você não sabe nem os 10 mandamentos de cor. Que pai você vai ser? Que mãe você vai ser? Você não sabe o básico da Bíblia. O que você vai passar para os seus filhos? Tem um autor chamado Vod Balcom. E o Vod Balcom disse que a primeira vez que um menino chegou para dizer que queria namorar a filha dele, essa foi a primeira pergunta para o menino. 10 mandamentos, fala aí. Não sabe nem os 10 mandamentos, quer namorar minha filha?
vai-te embora. Irmão, se a gente não sabe nem o básico, o que a gente vai formar os nossos filhos? Qual é o conteúdo que a gente vai passar para eles, se a gente não tem conteúdo? Então, o livro, meus irmãos, a gente precisa conhecer as Escrituras. A gente precisa ser dirigido pelo Espírito. A gente precisa ter a sabedoria que vem do Espírito. A gente precisa ter o domínio próprio que vem do Espírito. A gente precisa ter a alegria que vem do Espírito. A gente precisa ter o fruto do Espírito, para que os nossos filhos vejam Cristo em nós e se modelem de acordo com isso. Último slide. Educar dá trabalho, irmãos. Não é fácil. Dá trabalho. Se você não queria trabalho, não devia ter tido filho. Dá muito trabalho. Porque eles nascem tolos. Eles nascem tolos. Eles nascem com inclinação para o mal. Eles nascem egoístas. Eles nascem com uma dificuldade enorme de compartilhar o que é deles. Eles nascem com tendência de não gostar do próprio irmão. Eles nascem cheios de ciúmes. Eles nascem cheios de inveja. Eles nascem alguns mais do que outros, mas todos eles nascem com uma tendência para o mal. Uma certa tendência psicopatinha. Ok? Nossa, é verdade. É verdade. Por que a criança ri quando alguém cai no chão? Santidade é se sentir condoído. Não é verdade? Santidade é se sentir condoído. Se o natural da criança fosse a santidade, a criança veria alguém se dando mal, a criança choraria. Mas não. A criança nasce achando legal quando outros se dão mal. Os desenhos usam isso o tempo todo, você sabe disso. É basicamente isso que são os desenhos da nossa época. Gente se dando mal para a criança cair na gargalhada. Isso é uma tendência má. Isso é uma tendência que eu brinquei aqui chamando de uma certa tendência psicopatinha. Que gosta do mal do outro. Gosta do mal do outro. Isso é tolice. E a gente tira a tolice com instrução, disciplina, vara, amor. O natural é negligenciar. Vários de vocês, e a maioria, o natural é negligenciar a educação dos filhos. Tá? Para a maioria. Especialmente de nós homens. Nosso padrão é abrir mão disso. E para alguns poucos, o natural é extrapolar. É ser rigoroso demais. É ser violento demais. Você precisa saber qual é a tua tendência. Saiba, a tendência é ignorar o assunto, é não fazer o que devia fazer. Essa é a tendência da maioria. Alguns poucos têm a tendência de exagerar ao fazer, de pegar pesado demais. Qual é a sua tendência? Educar bem não é opcional, é uma ordem de Deus. E, meus irmãos, educar do jeito que Deus fala traz frutos. Traz frutos. É uma questão de fé. Em quem que eu vou crer? No meu achômetro ou na palavra de Deus? Deus diz que é assim que eu devo fazer. Então a gente deve fazer aquilo que Deus manda.